Estamos no ar. Bom dia, pessoal, a todas e todos. Agradecemos muito a presença de vocês aqui conosco. Nesse dia que a gente está lançando a 34ª edição do Caderno de Conflitos no Campo Brasil 2019, e que também comemoramos o 35º aniversário de registro de conflitos da CPT, que iniciou a sua sistematização em 1985. Trazer uma mensagem que é de denúncia, mas também uma mensagem que é de esperança. Algumas pessoas, talvez, podem perguntar por que a CPT decidiu fazer esse lançamento justamente nesse período de pandemia. Por que a CPT não adiou o lançamento? Algumas pessoas nos perguntaram isso. A gente avaliou a importância de fazer esse lançamento hoje, principalmente por dois motivos. O primeiro, que o ano de 2019, o ano que esse caderno traz, foi um ano extremamente violento. O primeiro ano do governo Bolsonaro, e um ano muito violento, e a gente achou que é importante denunciar, dar visibilidade a tudo isso. E o segundo é que, nessa pandemia, que todos e todas estão sofrendo, existem particularidades que diz respeito aos povos do campo. Esse isolamento em que toda a sociedade brasileira e de vários outros países estão submetidos, tendo que fazer, ele pode trazer, ou tem trazido, uma vulnerabilidade muito grande para muitos povos do campo. E aí, principalmente as comunidades tradicionais e os povos indígenas, que a cada dia vem uma nova notícia de invasão de seus territórios. O povo do Equador, a Confederação Indígena do Equador, também lançou uma nota reivindicando direitos ao governo, mas também dizendo que o período de pandemia é um período que está acirrando a investida dos militares nos territórios indígenas. Então, por esse motivo, nós estamos aqui, junto com vocês, com tantas pessoas, para podermos ver junto essa realidade, para poder aprofundar um pouco nesse momento que a gente vive. Hoje, 17 de abril, um dia emblemático. Lembrando que em 1996, nesse dia, foram massacrados 19 pessoas do Movimento Sem Terra. E hoje o MST nos acordou com várias mensagens. E ela diz, foram 19 do MST, mais de 1985, desde a redemocratização até 2018, foram assassinados mais de 1.500 companheiros e companheiras no campo. Menos de 100 casos foram julgados. A maioria permanece impunes. O judiciário segue protegendo a mão do latifúndio desde a escravidão até hoje. Então, esse dia, por isso também, para poder ser como denúncia, é o dia considerado nacional de reforma agrária, mas também o Dia Internacional das Lutas Camponesas, que a Via Campesina imprimiu isso também. Então, há vários clamores hoje, e o próprio MST está fazendo várias campanhas de doações com alimentos fruto da reforma agrária para as comunidades carentes, hospitais e asilos, várias experiências bonitas. Então, nós queremos iniciar com esse espírito, iniciar com essa vontade, esse momento difícil que a nossa sociedade, o nosso mundo vive. E aqui conosco, nessa manhã, além do pessoal da comunicação da CPT, que está aí por detrás, né, das câmeras, fazendo o trabalho, nos ajudando, nós temos conosco aqui duas pessoas importantes para a CPT, a Maria Cristina Vidotti, que é da Universidade Federal de Goiás, uma companheira nossa, que escreveu um belo texto no caderno, que também vai ter uma fala conosco, e o nosso companheiro Antônio Canuto, jornalista, da história da CPT, do nascimento da CPT, das denúncias contra o trabalho escravo, e com essas pessoas nós vamos aprofundar um pouco nos dados que esse caderno está trazendo para nós em 2019. Então, bom dia, Maria. Bom dia. Bom dia, Canuto. Bom dia. E agora, Canuto, aproveitando o seu bom dia, eu passo a palavra para você,
para que você possa nos trazer os dados do ano de 2019 de conflitos no campo. Obrigado, Canuto. Bom dia a todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo. Nós vamos apresentar os dados que a CPT conseguiu recolher durante todo o ano de 2019. 2019 foi marcado por alguns fatos muito impressionantes, algumas tragédias, o rompimento lá da barragem do Feijão em Brumadinho. Nós tivemos também os focos de incêndio acima do normal na Amazônia. Tivemos, no final do ano, o óleo que invadiu as praias de todo o Nordeste. Né? E, pior do que isso, nós tivemos, em 2019, uma tragédia nacional no Planalto Central, porque nunca houve uma agressão tão direta de quem ocupa o primeiro posto do Brasil contra os povos indígenas, os quilombolas, as pessoas que trabalham no campo. Então, os números que nós vamos apresentar aqui representam um pouco dessa realidade. Podemos começar a ver os dados que a CPT conseguiu organizar. Né? Em 2019, o total de conflitos no campo são 1.833. São 23% a mais do que em 2018. Esse número é o maior número de conflitos nos últimos 15 anos de registro da CPT. E esse número representa, a cada dia, 5 conflitos. É impressionante, esse número representa 5 conflitos no campo a cada dia. O número de pessoas envolvidas até esteve um pouco abaixo do ano anterior, mas o número de conflitos foi 23% a mais. Esses conflitos são 1.254 em torno à terra, problemas da terra, 489 em redor à água e 90 no conflitos trabalhistas. Próximo slide, 14% a mais no número de assassinatos. Em 2019 foram 32 assassinatos, quando em 2018 foram 28. As tentativas de assassinato também foram 7% a mais. Eram 28 em 2018, 30 em 2018. Crescimento de 21%. Eram 165 em 2018, foram para 201. E o impressionante é que 47% das vítimas assassinadas, das pessoas assassinadas, eram lideranças, né? E entre as pessoas que sofreram violência estão as mulheres, como a Maria Cristina nos vai falar daqui a pouco. Nesse próximo slide, nós vamos ver a distribuição dos conflitos. Então, essa parte mais marrom são 28 assassinatos em conflitos por terra. 3 assassinatos em conflitos trabalhistas e 1 assassinato nos conflitos por água. E vendo a próxima imagem, nós vamos ver que das pessoas assassinadas, 9, a primeira coluna, 9 são indígenas. Quer dizer, é o grupo humano que mais sofreu assassinatos. 9 de 32 são indígenas. E 7 desses 9 eram lideranças. O outro grupo
é o Sem Terra, com 7 pessoas assassinadas, 3 delas eram lideranças. Os Assentados, com 5 pessoas assassinadas, sendo 2 lideranças. Depois nós temos Trabalhador Rural com 3, Poceiro com 3, sendo uma dessas pessoas liderança. E depois nós temos outras pessoas aí com outras categorias onde houve assassinato. Passando agora para os conflitos por terra, a nova imagem, né? Os conflitos por terra, ao todo, são 1.254. 12% a mais do que o ano de 2018, quando eram 1.166. Né? E o número de famílias envolvidas nos conflitos por terra cresceu 23%. São 144.742. A gente, no próximo slide, a gente vê a distribuição desses conflitos por terra. Né? Esses 1.254 conflitos por terra correspondem a 3,3 conflitos por terra a cada dia. Né? Em 2018, foram 964 conflitos, e esse ano, 1.206, 25% a mais. Né? Os conflitos por terra abrangem 3 categorias. Né? Os conflitos por terra, o primeiro número que nós vemos aí, 1.206, ele corresponde aos conflitos provocados, em geral, por grileiros, fazendeiros, onde há alguma forma de violência contra os trabalhadores. Há expulsão, há processos de despejo, há despejos, toda forma de agressão aos trabalhadores do campo que estão lá. Né? Então, esse primeiro bloco que é o bloco mais expressivo, 1.206 conflitos. E as 2 flechas abaixo mostram as ações dos movimentos sociais. A gente vê que quando algum grupo foi expulso, ele tenta retomar a terra, de 143 baixou para 43, 70. As pessoas sem terra tentam de terra, os acampamentos também refluíram 70% de 17, 18 para 5 em 2019. Né? Esse quadro a seguir, ele é muito expressivo porque nos mostra uma realidade impressionante. Essa linha primeira, mais amarela, mais marrom, aí, ela corresponde aos conflitos por terra em que houve violência de fazendeiros, pistoleiros, grileiros e tal. A linha verde corresponde às ações dos movimentos sociais, às ocupações ou retomadas. E a linha mais em lilás são os acampamentos. Por aí a gente vê que, como o número de violências e de casos tem crescido absurdamente. Né? Se a gente for ver, nesse último período, de 2016 a 2019, há uma média anual de 1.059 conflitos por ano. Nos
5 anos anteriores, de 2000, a média anual era de 784. Então, a partir do momento em que houve, com o impeachment da Dilma, aumente o número de ações dos fazendeiros contra os trabalhadores do campo. A gente vê que eles tomaram muito mais força, tiveram muito mais apoio, e aí se sentiram mais à vontade para agirem por conta própria ou através do poder judiciário ou mesmo da polícia, né? Então, esse quadro aqui é uma imagem perfeita de como os latifundiários, os empresários tomaram pé e tentaram mostrar com muito mais evidência a sua força. Agora nós é que mandamos e vocês fiquem quietos. O próximo quadro nos mostra as ações de despejo que houve em 2019. Em 2019, houve 106 despejos contra 91 em 2018, eram 16% a mais. Agora, é impressionante a gente ver que na região centro-oeste, esse número de despejos cresceu 114%. Na região norte, esse crescimento foi de 55%. E na região sul, de 450%. Foram 2 despejos em 2018 e 11 em 2019. Né? O despejo sempre é uma ação efetuada pelo Poder Judiciário. Né? Quer dizer, o Poder Judiciário que está aí a serviço do latifúndio, está a serviço de quem se diz dono da terra. Passando para a próxima imagem, nós vamos ver um dado impressionante sobre a Amazônia. Todos esses conflitos por terra, 60% dos conflitos por terra se concentram na Amazônia. 71% das famílias envolvidas lá estão. 57% das famílias despejadas. 84% das famílias que sofreram alguma invasão de terra ou da sua casa. 84% dos assassinatos. 73% das tentativas de assassinato. 79% dos ameaçados de morte. É um quadro impressionante como a violência no campo se concentra profundamente, especificamente na Amazônia. É onde o capital está avançando, onde o governo quer cada vez mais que o capital assuma o controle em áreas indígenas, em áreas que são de preservação ambiental. E dentro desse quadro, nós temos também um outro quadro do próxima imagem, dos indígenas. Os indígenas são as grandes vítimas nesse ano de 2019. De cada 3 famílias envolvidas em conflito por terra, uma é indígena. 35% do total. Foi a categoria que esteve mais envolvida nos conflitos pela luta pela terra. Foram 49.750 famílias indígenas, de um total de 144.742. Né? 31% das famílias expulsas da terra eram indígenas. A expulsão é feita pela ação do proprietário, daquele que se considera dono ou grileiro da terra. 9% das famílias despejadas. 67% daquelas que sofreram alguma forma de invasão da sua terra, do seu território ou da sua casa. Dos 32 assassinatos, a gente já falou, 9 são indígenas. É o maior número nos últimos 10 anos.
de 30 tentativas de assassinato, 9 foram contra indígenas. De 201 ameaças de morte, 39 foram dirigidas a indígenas. O grupo, os indígenas, como o Bolsonaro diz, nenhum centímetro a mais de terra para os indígenas, e querendo que os indígenas façam parte da sociedade nacional, quer dizer, que estejam lá nas favelas, nas periferias, para que o capital avance sobre os seus territórios. O resultado está nesses números que a gente apresentou. E agora, indo para os conflitos por água, a próxima imagem, né? Em 2019, nós temos o maior número de conflitos por água que a CPT registrou, foram 489, 77% a mais do que em 2018, quando foram 276, né? Aí a gente vê a influência do desastre de Brumadinho, quando também o Rio Paraupeba se acabou, né? Então, o maior número de conflitos por água, 489. O número de famílias até foi um pouco menor do que de 2018, mas é impressionante que o número de conflitos cresceu, né? 39% desses conflitos por água foram causados por mineradoras, tanto nacionais quanto internacionais. E 82% desses conflitos aconteceram em áreas de comunidades tradicionais. Passando agora para os conflitos trabalhistas, nós vemos que houve um aumento no número de conflitos nas relações de trabalho no campo. Em 2018 eram 86, foi para 90 em 2019. Mas a gente pode imaginar, até houve uma melhora, mas a gente vê nas duas citações abaixo que houve uma diminuição impressionante de 40% de trabalhadores que foram denunciados em situação de trabalho escravo. Eram 1.465 em 2018, ficaram em 883 pessoas em 2019. E os trabalhadores libertados também houve uma diminuição de 27%, de 945 para 705. A gente vê que, por um lado, os conflitos aumentam e as ações que seriam favoráveis aos trabalhadores diminuem. Daí a diminuição nos números do combate aos conflitos trabalhistas, sobretudo ao trabalho escravo. Menos recursos, menos fiscais, por isso as ações são menores, as libertações são menores, o número de pessoas atingidas são bem menores. E um dado importante, interessante, de 2019 é em relação às manifestações. Foi o ano em que houve o registro de maior número de manifestações. 1.301 manifestações, uma média de 3,5% de manifestações a cada dia do ano, né? Eram 538 em 2018, passaram para 1.301. São 142% a mais de manifestações. A gente vê o número de ocupações de acampamentos diminuiu, mas os movimentos não estão parados. Eles usaram como estratégia ocupar as ruas para mostrar como a realidade do campo ainda é violenta e é preciso colocar um limite nisso, né? O número de pessoas
envolvidas também cresceu 43%, como a gente vê pelos números aí. E, para encerrar, a Nancy Cardoso, pastora metodista, membro da CPT, ela fez um belo texto e nos diz o seguinte: é tarefa da pastoral fazer memória dos conflitos, não deixar que nenhuma história se perca, que os nomes das pessoas e lugares não sejam esquecidos. Nenhum conflito é pequeno demais, nenhum lugar é indiferente. Por isso, fazer a memória, documentar, publicar, socializar é tarefa teológica e pastoral importante. É tarefa pastoral também denunciar os violentos, nomear os governos, a polícia, milícia, juízes, latifundiários e agiotas do agronegócio, da mineração, das barragens assassinas. Deus rejeita vocês, as ofertas de vocês não são aceitas. Muito obrigado. Obrigado, Canuto, pela sua exposição clara. E a gente também pede desculpa às pessoas que estão ouvindo, pode ser que tenha alguma falha. A gente, como vocês estão percebendo, estamos cada um em sua casa ou em seu espaço, e dependendo das Wi-Fi, né, de cada rede. Então, agora, depois de Canuto, eu vou fazer alguns apontamentos, como CPT, desse cenário que a gente está vivendo. É assim, os números que Canuto acaba de apresentar revelam um cenário muito difícil e preocupante, está claro. E tudo isso parece efeitos do colapso de um sistema. Um sistema em colapso significa que o sistema está em desespero. A gente sempre ouve falar nessa tal globalização, um nome grande, mas globalização significa também muita concentração. Concentração sob o controle do mercado. No mercado sem freios, que não aceita limite para expandir, por isso é altamente destrutivo, porque a natureza tem limite. Então, é um problema em si, né? E a gente acompanha também que, tanto no Brasil como em vários outros países, a gente vive sob o domínio do que a gente poderia chamar de necropolítica, que seria o quê? A eliminação de todos os direitos, a eliminação de direitos e da vida. E no Brasil, por exemplo, é claro, a gente percebeu um Estado que está governando sobre um gabinete que nós conhecemos, gabinete do ódio. E aí amplia a violência, amplia a utilização das armas, dissemina mentiras constantes através dos robôs para se legitimar. Assim, diante do que Canuto coloca, diante desse cenário, o que significou de fato para os povos do campo? O que Canuto traz era, no ano de 2019, imaginemos, a cada dia, levando em consideração os conflitos de terra, água e trabalho, foram 5 conflitos por dia. Imagina, todo dia 5 conflitos. No que diz respeito à terra, somente à terra, 3,3 conflitos todos os dias do ano. E aí nós tivemos os estados, principalmente de Maranhão, Pará e Bahia. E aí a gente vê também a Amazônia começar com essa ofensiva cruel sobre os povos e a natureza, e também o Cerrado, né? Aí como Matopiba, como a zona de sacrifício, de expansão para o agronegócio. Então, como o Canuto falou, o maior número de conflitos pela água também, envolvendo também o estado da Bahia, com um número grande de conflitos, Minas Gerais e Sergipe. Ou seja, terra, água, foram os maiores da história de registro da CPT. E aí, Canuto traz um dado interessante, é que mesmo diante disso tudo, nós tivemos um número grande de manifestações. Então, o povo foi para a rua, o povo se manifestou, e diante de tanto conflito, durante cada dia do ano, uma média, se a gente espalha o número das manifestações por dia, foram cada dia 3,5 manifestações. Então, foi muita gente na rua, muitas pautas, o povo reivindicando reforma agrária, reivindicando política com direitos, pedindo a revogação de muitas leis que
que vieram, que estão aí para destruir, como algumas que eu vou citar logo mais. E aí, Canuto traz algumas questões problemáticas e preocupantes, que é, por exemplo, a diminuição das ocupações de terra. As ocupações de terra são formas que os movimentos sociais do campo encontraram para pressionar o Estado, pressionar o Poder Judiciário, para fazer reforma agrária ou cumprir a Constituição. Só que aí, diante de tamanha repressão, pode mesmo houve um recuo, mas um recuo fruto de um processo de violência também. E o povo precisou se defender. Talvez aqui vale a pena a gente trazer um pouco da história. O Brasil é fruto de um processo de colonização, fruto da escravidão indígena, escravidão negra. Então, fruto de violências que vem desse processo até hoje. Então, o povo aprendeu também a lidar com essa violência e sabe que no momento de hegemonia de forças conservadoras, com caráter neofascista, quem levanta a cabeça pode também ser degolado. Isso aconteceu em Canudos, aconteceu em Contestado e tantas outras experiências coletivas. É a necessidade de sobrevivência. Então, é um cenário muito complicado. Porque, assim, 2019 foi um ano de deslegitimação total dos movimentos sociais. Perseguição policial, perseguição de milícias, desmonte do aparato de segurança que havia. Então, a gente pode dizer que foi um ano de rompimento democrático e constitucional. E aí as consequências foram para todos os lados, para os povos, campo e cidade, de uma forma muito perversa para os povos indígenas. Porque, como eu disse no começo, o Canuto trouxe os dados, muitas invasões aos territórios indígenas. Imagine que, em cada 3 famílias em conflitos, no ano de 2019, uma família era indígena. E aqui nós tivemos os vários assassinatos que foi colocado, o povo Guajajara, com vários assassinatos no ano passado, e já um assassinato nesse ano de 2020. Né? E muitos despejos também nós tivemos, contra o sem terra. E aí, talvez uma característica muito preocupante é que despejos em áreas em que o povo, em áreas consideradas consolidadas, como é a realidade do Cajueiro, por exemplo, no Maranhão, e despejos no Paraná. E, claro, várias ameaças de despejo para favorecer empresas e favorecer o capital. A Amazônia é uma situação que a gente pode dizer crônica. A Amazônia vive literalmente uma guerra. O aumento do desmatamento em 2019, aí tivemos 3 grandes tragédias em 2019. Uma delas foi essa que perpetua na Amazônia, mas tivemos o Dia do Fogo, com organização em grupo de WhatsApp e tudo, para mostrar para o governo que grileiros e fazendeiros estão articulados, e também muitas ameaças de morte por conta dessa ofensiva. No texto da Eliane Brum, ela traz algo que chama a atenção, que é como conviver, como respirar cotidianamente o oxigênio da morte. Porque muitas pessoas tiveram que sair da Amazônia, sair de vários lugares, porque foram mais de 200 pessoas ameaçadas no país, né, no campo. Como conviver com esse oxigênio da morte? Dormir sem saber se vai acordar. Então, assim, o agronegócio mostrou sua força. Mostrou que é pop, mostrou que é tech, mostrou que é tudo. E aí o agronegócio também nunca conseguiu tantos privilégios e, por isso, também pôde mostrar sua face mais poderosa e perversa. Nós sabemos que a bancada ruralista conseguiu, junto ao presidente, a aprovação de 602 novos rótulos de agrotóxicos em 2019. E já em 2020, dezenas de novas autorizações, mesmo em plena pandemia. Eu acho que um alerta importante a gente colocar aqui é que foi encaminhado já ao plenário da Câmara, isso agora, atualmente, nesse ano, a medida provisória 910. Ela vai alargar ainda mais as cercas da grilagem de terras no Brasil e fragilizar o que eles querem enterrar a possibilidade de reforma agrária. Então, 2019, voltando, agronegócio e mineradoras fizeram a farra do lucro, mas também a farra das desgraças. E aí não tem como a gente não esquecer de um acontecimento que marcou a vida do Brasil e do mundo. 272 pessoas foram soterradas na lama em Brumadinho.
11 pessoas não foram encontradas ainda. Aqui é preciso lembrar, trazer presente, que poucos dias após esse desastre, houve uma audiência na Câmara dos Deputados, e lá estava o presidente da Vale, o senhor Fábio, e nesse momento pediram para que todos e todas se levantassem para 1 minuto de silêncio em respeito às vítimas soterradas na lama. É difícil acreditar, mas o presidente da Vale foi o único que não se levantou. Ou seja, por que ele não fez isso? E ali ele dava um recado aos seus investidores, a gente acredita. A empresa não iria mudar sua política e não iria prejudicar os lucros por nada. E aí, a consequência disso, pouco tempo depois, as ações que caíram naquele momento voltaram a subir. E aí a gente observa o tempo sombrio que a gente vive. Um tempo que alguns dizem que é o tempo da pós-humanidade. Ou seja, o ser humano já não tem valor diante do aumento do lucro, do aumento da especulação das contas bancárias. Outra grande catástrofe que nós tivemos também foi a redução drástica na sobrevivência de milhares de famílias no litoral nordestino, que não puderam vender seus pescados, não puderam se alimentar com dignidade por conta do óleo que assolou os territórios pesqueiros. E o que chamou a atenção é enquanto esse povo sofria, o governo continuava indiferente ao sofrimento dessa gente. Então, 2019 foi um ano muito pesado. Diante desse cenário, para ir finalizando, que a gente coloca, a gente pensa agora, um pouco para 2020, como estão as comunidades nesse isolamento por conta da pandemia. Já falamos antes que fazendeiros e grileiros não estão fazendo quarentena. Diversas comunidades estão violentadas, estão sendo violentadas e assassinadas, como também correm risco de serem contaminadas até intencionalmente, como é a preocupação do CIMI, preocupação de diversas comunidades indígenas, principalmente povos isolados. O que a gente percebe nesse momento é que o governo, submissa ao capital e aos empresários, mostra sinais de falência, com a total incapacidade de governar e responder aos desafios do tempo atual. Enquanto isso, a gente percebe a solidariedade dos povos que buscam sobreviver diante da morte iminente. Quem está nos salvando mesmo é a própria população. Queremos reforçar aqui a necessidade da utopia, de uma outra sociedade, da soberania alimentar nos territórios. A pandemia mostra, isso é claro, que o mercado é incapaz de resolver os problemas do mundo. O mercado está preocupado com lucro e com consumo. O sistema está falindo. Precisamos sair dessa para uma outra história, um outro mundo. E aí a gente vê que os povos apontam o caminho. Eu quero finalizar essa fala mesmo agora com um pequeno trecho de uma carta que a Confederação Nacional dos Indígenas do Equador, a gente acompanhou aí o caos que o Equador está vivendo por conta da pandemia. Nessa carta ela reivindica políticas, mas também nessa carta eles trazem a preocupação de que com a pandemia a ofensiva militar nos territórios aumentou. Diz assim: diante da falta de moradias, ocupamos territórios e construímos casas. Diante da falta de trabalho, organizamos cooperativas, recuperamos fábricas e enfrentamos fechamentos, demissões e suspensões. Diante do ataque patronal, lutamos por melhores condições de trabalho. Diante da falta de educação, geramos escola. Contra a fome, construímos refeitórios populares. Contra a crise climática, desenvolvemos a agroecologia para garantir a soberania e a autonomia alimentar. Diante da militarização das milícias, do paramilitarismo e do narcotráfico, fazemos substituição de cultivos e lutamos pela paz. Nossa alternativa é de vida contra os que nos propõem a morte. É isso, juntamos a voz do povo do Equador com a voz de todos os povos, comunidades tradicionais e também dos nossos indígenas do Brasil. Eu agora, dando continuidade, eu passo a palavra para a nossa amiga, companheira, Maria Cristina, que vai trazer um pouco dessa realidade dos conflitos a partir de uma dimensão muito importante para a CPT e para nós.
Bom dia a todas e a todos. Os meus agradecimentos especiais à Comissão Pastoral da Terra, que me permite participar nesse momento desse lançamento do Caderno de Conflitos de 2019, numa data tão importante que é o 17 de abril, uma data que tem o nosso respeito, a nossa reflexão, esse Dia Internacional aí de luta pela terra. Então, é a oportunidade de oferecer uma pequena contribuição em favor da justiça social nesse dia tão importante, é realmente a minha gratidão à CPT. Como abordar nessa fala dois aspectos que são muito relevantes nesse panorama de conflitos. O primeiro deles, a violência contra a mulher, e o segundo, as manifestações. Ambos cresceram exponencialmente nos últimos anos, notadamente nesse contexto em que a violência é a expressão política por excelência da esfera política. Eu acho que o Paulo falou muito apropriadamente esse momento de necropolítica, né? A gente vive num momento em que a política está se afundando na violência e nessa situação tão difícil. No governo Bolsonaro, as institucionalidades promovem, fomentam e dão suporte às muitas violências contra os sujeitos do campo, contra os movimentos sociais. Assim, dessa forma, cresce a violência também contra as mulheres e cresce também o número de manifestações. A violência contra as mulheres é, antes de tudo, a violência contra o feminino, contra o que o feminino representa na nossa sociedade. Com base no patriarcado, a sociedade naturaliza algumas verdades, como, por exemplo, a hegemonia masculina, a fragilidade e domesticidade da mulher, a prevalência da propriedade privada, o grande ídolo, né, do momento, a propriedade privada, o capital, o gênero. Essas verdades que são naturalizadas, elas tecem um véu que invisibilizam os excluídos, os que estão fora desse padrão hegemônico construído a partir das ideias do patriarcado. Então, romper com esse véu é violar essas normas que estabilizam esse sistema, que garantem a preservação do patriarcado, do colonialismo, que são as normas de gênero, e que são as normas do capital, que são as normas da propriedade privada, individual. Nesse contexto, o primeiro desafio da mulher é a aparição política. E aí, nessa aparição política que ela é gravemente atacada. O Canuto acabou de falar para a gente que os assassinatos, em regra, foram praticados contra lideranças. Aumentou o número de assassinatos contra lideranças. Então, é nesse espaço político que acontecem os ataques. Quando a mulher sai do espaço doméstico, ela rompe com esse padrão e ela é duramente punida. Por quê? Porque ela ameaça a desconstrução de toda uma estrutura. A resistência da mulher camponesa, da pescadora, da ativista da liderança, é uma nova esfera política que se coloca, desafiando aí verdades que já estão consolidadas. E assim, ela coloca, né, e recebe, em resposta, uma violência por desafiar, por ter ousadia de desafiar uma ordem imposta, ainda que essa ordem seja extremamente injusta, como a gente sabe que é. No último ano, foi denunciada a ocorrência de 102, foram denunciadas 102 ocorrências de violência contra as mulheres. 3 assassinatos, esse dado o Canuto também já apresentou, 3 tentativas de assassinato, 47 ameaças de morte, 5 prisões, 15 intimidações e 29 outras formas. O que são as outras formas? São a humilhação, o cárcere privado, os danos, a tortura, a intimidação. Essas mulheres, quando elas se colocam, quando elas se expõem numa aparição política, elas rompem com aquele véu de ideias naturalizadas da domesticidade, da propriedade privada, e por isso elas são exemplarmente expostas à violência, à profanação de seus corpos.
dos 3 assassinatos que foram denunciados foram com imputação de grande sofrimento e subjugo às vítimas. Ambas tinham atuação política, ambas eram lideranças, ambas atuavam em prol da comunidade. Os assassinatos foram em conflito por terra, conflito por água e por trabalho, os 3. A primeira, uma das vítimas, a Dilma Ferreira Silva, era uma liderança e foi no Pará, portanto, na região amazônica também, que aconteceu no dia 22 de março de 2019. Dilma era coordenadora regional do Movimento dos Atingidos por Barragens, em Tucuruí. Ela foi assassinada com golpes de arma branca em sua residência. Ela teve a garganta cortada e teve no seu corpo apresentavam sinais de tortura. A Dilma também, nos dados registrados pela CPT, ela aparece nos dados referentes à tortura. Ela foi torturada e assassinada. Outra das lideranças, a Rosane Santiago Silveira, a Rô, ativista ambiental, ela foi morta em Nova Viçosa, na Bahia, e o assassinato foi com requintes de crueldade, foi um estrangulamento, e ela também, no seu corpo, tinha sinais de tortura. Ela integrava como suplente o conselho da Resex de Caçurubá. Ela lutava contra a produção e o transporte fluvial de eucalipto, porque provocava danos ali, a degradação ambiental dos mangues, enfim. E a outra vítima de assassinato, a Marlete da Silva Oliveira, que foi num conflito trabalhista, também em dia 24 de março de 2019. A análise que a gente faz é que o ataque contra as mulheres, muitas vezes, ele tem o intuito de atingir e enfraquecer a imagem da mulher, atingindo também o que a mulher representa no coletivo. A CPT aponta casos em que essa violência consiste na humilhação e consiste na intimidação. Há relato de uma liderança que, ao ser eleita, ela é amplamente exposta e ridicularizada, tem sua imagem ridicularizada, e naquele momento seu espaço político se esvazia. Então, o enfraquecimento da imagem da mulher lesa o seu espaço político e lesa também a sua cidadania. Todo o coletivo que ela representa é também atingido. Ao se atingir a imagem dela, atinge-se também o coletivo. Há um ódio disseminado nesse país que, em momentos específicos, agrada-se contra o que o feminino representa e atinge frontalmente as mulheres. A gente pode observar que de 2010 a 2018, a 2019, a violência contra as mulheres cresce. Mas o seu momento mais doloroso é aquele momento do golpe, o ano anterior, o ano do golpe, o ano posterior ao golpe contra aquela presidenta mulher, que é a Dilma Rousseff. Foi recorrente no momento do golpe atitudes de humilhação e de ridicularização da imagem da presidenta. Nos anos 2015, 16 e 17, foram mortas 19 mulheres, num total, na década, de 38 assassinatos. Quer dizer, esses 3 anos concentraram metade dos assassinatos que ocorreram nessa última década. Então, é significativo esse aumento. Em 2010, uma mulher foi assassinada num contexto de 34. A gente pode observar que cresce a violência contra mulheres, os assassinatos. Em 2010, foi uma mulher num contexto de 34. Em 2011, nós temos 2 mulheres no número de 29. Em 2012, 4 mulheres no número de 36 vítimas. Em 2013, 2 mulheres, num total de 34 vítimas. Em 2014, 7, num total de 36. Em 2015, 6, num total de 50 vítimas. Em 2016, 6, num total de 61 vítimas. Em 2017, 7, num total de 71. Em 2018, não tivemos ocorrência de assassinato de mulheres. E em 2019,
tivemos um número de 3 em 32. Então, o número voltou a crescer enormemente em 2019. Uma outra categoria que nos faz pensar e nos leva à reflexão, somada até a outras reflexões que a gente pode fazer, como o número de despejos que o Canuto acabou de apresentar, é o número de prisões. Foram 5 prisões consideradas violentas, registradas em 2019 pela CPT. O Estado, por meio de suas instituições, tem assegurado a violência contra os excluídos. O Estado é apropriado pelo campo privado, é apropriado pelo capital e sua atuação é fisiológica. A gente observa isso nas diversas denúncias feitas pelos povos, pelas comunidades, com referência a diversas esferas de atividade econômica. O que se pode lembrar aqui, né, é a implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, atingindo comunidades de geraizeiros, essa é uma da denúncia, quilombolas, né, no norte de Minas Gerais. A cooptação do poder público é revelada tanto pela atuação do judiciário, quanto do executivo, na facilitação dos processos de licenciamento ambiental. Uma série de irregularidades apontadas nos licenciamentos em favor do capital, dos negócios, dos grandes negócios. Também a questão dos despejos, das famílias de poceiros, em situações absolutamente consolidadas, que já seriam passíveis de uso capião, que são, então, despejadas. Então, nesses embates, a gente verifica uma vulnerabilidade do espírito público no âmbito do espaço brasileiro. Então, o espírito público está absolutamente vulnerável, né? Há uma fragilidade da esfera pública, há uma fragilidade na ética pública e na responsabilização dos sujeitos políticos que estão configurando as instituições. Sujeitos políticos não são responsabilizados pelos seus atos que não condizem com a ética pública. No que diz respeito às manifestações, em 2019, foi registrado o maior número delas no período analisado. No período de uma década, me parece que é o maior número de manifestações ocorridas. No ano de 2019, em comparação a 2018, as manifestações mais que dobraram. O Canuto acabou de apresentar o dado, foi 142% a mais, saltaram do número de 538 para 1.301. É o maior da década, como eu falei, foram 1.301 manifestações em todo o território nacional, com 243.702 pessoas envolvidas. As manifestações ocorreram em todas as unidades da federação. É importante observar isso porque os acampamentos, as ocupações e retomadas não aconteceram em todos os estados. Entretanto, as manifestações, sim, essas foram um fenômeno em todo o território nacional. A Bahia concentrou o maior número delas, seguido de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Maranhão. O que se observa aí neste caso, que há uma mudança de estratégia dos grupos e dos movimentos sociais frente a esse desmantelamento das políticas públicas, frente a esse ataque aos sujeitos dos campos, o que provocou a diminuição no número de acampamentos, de retomadas e ocupações, mas que a centralidade da questão agrária ainda continua e a luta continua, só que a luta responde a uma estratégia, é feita por meio de uma estratégia diferente. As pessoas vão para as ruas para mostrar e para colocar as suas reivindicações, tanto porque há uma situação muito temerária e também porque as situações já consolidadas
não estão sendo garantidas. Então, a estratégia dos movimentos do acampamento, a estratégia da ocupação, a estratégia da retomada, os resultados esperados dessas estratégias nesse atual governo não são muito seguros. Então, a melhor estratégia nesse momento tem sido considerada ir para a rua. O tema das mobilizações, das manifestações, foram direitos humanos. Esses se concentraram na região centro-oeste, com 4, no nordeste com 4, e uma no sudeste, atingindo um total de 9. A questão indígena se concentrou no norte, 79, e na região centro-oeste, 49. No sudeste, 2 das 6 mobilizações referentes à questão quilombola. A questão quilombola foram 6 mobilizações, sendo que 2 delas foram no sudeste. O nordeste foi a região que concentrou o maior número de manifestações com o tema terra. É uma região que concentra um grande número de pequenos produtores, portanto, uma região importante, em que a questão da terra é muito importante. As manifestações aumentaram, né, nesse período, e essa tem sido uma estratégia muito clara de ir para a rua e para reivindicar. Bom, eu queria, então, essa foi a análise que a gente fez. Eu só queria finalizar lembrando da necessidade da solidariedade, a necessidade do amor nesse momento, do amor ao próximo, do nosso espírito comunitário, do nosso espírito de solidariedade com todos os povos e comunidades desse planeta, e a necessidade de estarmos juntos e juntos na luta. Eu acho que a luta, essa estratégia da manifestação é uma estratégia que viabiliza uma participação maior de todas e de todos, né? Todos nós que vivemos nas cidades, todos nós que temos uma vida urbana, podemos e devemos estar, nos juntar, sermos solidários com os povos do campo nessa luta. Então, eu queria agradecer mais uma vez e fazer uma reflexão nesse momento da pandemia, e nesse momento em que se comemora, não, em que se lembra, em que se que se traz à memória esse dia terrível, que foi o 17 de abril, no massacre de Carajás, e lembrar desse dia de luta também pela terra. Muito obrigada a todas e a todos. Oi, pessoal, aqui é a Amanda, eu sou da comunicação aqui da CPT, estou administrando aqui a live. O Paulo teve um pequeno problema de conexão, ele não vai poder fazer o fechamento, mas eu queria muito agradecer a interação de todos e todas nos comentários aí das nossas redes. Eu vou conduzir algumas perguntas agora, a gente teve 3 perguntas, na verdade 2 bem simplesinhas, eu queria repassar uma para o Canuto e uma para a Maria Cristina. Acho que Canuto pode falar primeiro. Você me ouve bem, Canuto? Estou escutando. Eu vou te falar a pergunta e aí você pode responder para o pessoal. Antônio Canuto, se puder, dê ênfase aos conflitos e violência na Amazônia quando retomar a sua fala a partir dos dados que apresentou. É um pedido de ênfase nos conflitos e violência na Amazônia, uma pequena análise, a partir dos dados, né, que você apresentou desse ano. A Amazônia já faz alguns anos que ela vem se destacando no número de violências. Por quê? É o lugar onde o capital está avançando. Nós estamos num processo de colonização da Amazônia. Então, há todo um processo, como o Brasil foi colonizado, e a colonização sempre vem com violência, né? Lá na Amazônia também o que está acontecendo é isso. O capital chega e avança sobre as comunidades já existentes.
os povos indígenas, e outras comunidades de sertanejos, de brasileiros que chegaram para a região, lá se estabeleceram e não convivem e não tentam desenvolver e se enquadrar na mentalidade capitalista de negociar. Eles querem a terra, essas comunidades querem a terra para poder viver. É um espaço de vida, não é um espaço de negócio. E o capital só vê a terra como algo a ser negociado. Então, todo o processo de violência que acontece por lá é na tentativa do capital ir entrando em áreas que são livres do mercado. Querem que todo o território brasileiro seja subordinado ao mercado. Então, não conseguem entender espaços de reserva para garantir o meio ambiente, não conseguem entender espaços indígenas, porque os indígenas dizem não produzem, mas o que a vida dessas comunidades, a cultura, que é o importante. Então, a explicação fundamental de todos esses conflitos da Amazônia está nessa mentalidade colonialista de quem vai para a Amazônia na tentativa de ir lá tirar lucro, e que é a mentalidade do atual governo, que quer que a Amazônia se torne produtiva e que os indígenas, os quilombolas, essas comunidades tradicionais são simplesmente empecilhos para o desenvolvimento. Desculpa, estava sem áudio, né? Estava sem áudio. Obrigada, Canuto, pela resposta. Eu vou agora repassar uma para Maria Cristina, que é a seguinte: o número de manifestações registradas derruba o argumento de que o povo está parado. Diante do número, a pergunta: quem está parado ou recuado? Eu acho bom, obrigada pela pergunta. Eu acho que está parado, o que está recuado são as políticas públicas governamentais em favor da reforma agrária. Isso, sem dúvida, está parado. Agora, nós todos, eu acho que estamos, sim, eu acho que é uma estratégia inteligente, é uma estratégia racional a manifestação, né? Eu acho que é uma escolha de todos os que estão na luta, mas todos os movimentos sociais, as pessoas continuam na luta. E por isso também, né, conclamar a solidariedade de todos, porque a manifestação é uma possibilidade também de nós, de todas as outras pessoas entrarem, encamparem essa luta dos povos do campo, né, a luta pela terra. Não tem ninguém parado. Quem está parado é a reforma agrária. Bom, pessoal, é isso. Então, eu queria agradecer a participação de todo mundo aqui na live, agradecer especialmente a participação da Maria Cristina, do Antônio e do Paulo também, que teve problema de conexão aqui. E queria dizer que todas as informações, os dados estão disponíveis no site da CPT. Então, é só acessar www.cptnacional.org.br para acessar todos esses dados que vão estar lá disponíveis, tá bom? Muito obrigada e a gente fica por aqui.